pastor, no segundo dia de culto, fez esse convite para nós participarmos, né, eu não tinha cargo de nenhum, irmãos, eu era só auxiliar na escola dominical que nós começamos lá em Évora. E chegou aqui em Viseu, Deus usa o pastor de uma forma tremenda e já nos coloca como líder de jovens dentro da igreja. No segundo, eu fiquei muito relutante em aceitar o convite. Falei com ele, pastor, olha, eu vou morar em relação a isso, vou conversar com minha esposa com calma em casa, e aí a gente dá a resposta para o senhor depois. Mas quando Deus está num comando, irmãos, não tem jeito. Aceitamos o cargo de líder de jovem, que era da filha dele, mais um português, a qual ela era noiva, era a esposa, ou seja, ela era casada com um português aqui. E aí eles passaram um cargo para a gente e nós passamos a ser os líderes de jovem da igreja. É interessante, 30 jovens, mais ou menos. É interessante isso que o senhor está falando, que assim, eu estou me lembrando aqui que Deus muitas vezes nos contraria, né? Na maioria das vezes. Você não faz o que quer, você faz o que ele quer. O que ele quer, exatamente. É o que ele Os planos quer. que a gente tem não correm Às vezes não bate, quase não bate. Eu vim para cá, né, lembrando que eu vim para Viseu dele. com um propósito de trabalho, né, com um propósito de ganhar melhor. E chegou aqui, irmãos, a coisa correu mal, não tinha aquele amigo forcado lá para trabalhar comigo, as coisas não fluíram, Só não só tinha um travado, né? Só tinha travado. E a partir daí nós começamos a exercer outras profissões, né? Eu tirei a carta de pesado aqui em Portugal, comecei a trabalhar com pesado. Pesado que eu digo é caminhão. Não é peso pesado, né? Traduzindo caminhão, aí. Caminhão. Motorista de caminhão. Motorista de caminhão. E fazendo viagens em Portugal, Espanha, a maioria das vezes em Portugal. E foi um período muito complicado. Foi 2 ou 3 anos, 2 anos e um bocadinho que eu trabalhei como motorista de pesado. Eu ouvi dizer que hoje em dia pode escolher, né? Trabalhar só dia de semana e folgar sábado e domingo, né? Existem agora muitas opções para quem trabalha. Tem gente que trabalha 30 dias seguidos, 15 dias seguidos. Tem gente que só trabalha a semana. Então tem muitas opções nessa área. E na altura eu só trabalhava à noite como motorista de pesado. Eu trabalhava transportando frango vivo. Né? Ou seja, eu ia aos eu aviários... Eu conheço isso, eu já passei por isso. Eu ia aos aviários com o caminhão, eu dirigindo o caminhão por cada estrada, pastor, que o senhor nem imagina. As estradas sem asfalto, trilhas no meio da mata, onde só passava o caminhão mesmo, com aquele monte de jaula. Sim. E a gente se enfiava no meio daqueles pinhais lá e até chegar no aviário. Aí enchia o caminhão de frango, eu só ficava em cima do caminhão, tinha eu e um ajudante, em português também muito legal. E a gente acertava a carga, né, direitinho, o frango não podia estar virado, as jaulas tinham que estar encaixadas. É interessante o que o senhor está falando, porque às vezes a pessoa quer pregar o evangelho só no púlpito, né? Mas você ganha muitas almas no seu trabalho. É verdade. Deus coloca você, e aonde você... locais, quem é que vai lá? É o pastor? Não, é a pessoa que está trabalhando lá, né? Então, é para tirar esse estigma de que só se serve a Deus... somente no púlpito da igreja. Não, você serve a Deus e aonde você colocar, aonde Deus colocar você. Te plantar. Eu sei que, pastor, com esse negócio do trabalho noturno, eu comecei a ficar um pouco mais com dificuldade de frequentar a igreja durante esses 2 anos. Mas nesses períodos de 2 anos aí, de líder de jovem, nós passamos para o diaconato, né, para cooperadores, logo a seguir para o diaconato. Logo a seguir, nós assumimos o cargo de presbítero, né? E quando assumimos o cargo de presbítero, o pastor veio com a novidade. O pastor falou assim, olha, agora nós vamos abrir uma igreja sede lá em Lisboa, que é a capital. E agora quem vai ficar aqui tomando conta da igreja vai ser o pastor fulano de tal, um pastor que foi embora para o Brasil já, o evangelista fulano de tal. Rogério. E outro presbítero fulano de tal. E por quarto o lugar... último da fila, vai ser aquele que estava no pasto lá, né? Essa história de Davi. Aquele que está lá no último, no quarto, por quê? Porque eu não tinha facilidade de estar presente nos cultos, porque meu trabalho era à noite. Então, eu ia estar só como uma presença... Era a última possibilidade, né? Pronto. Irmãos, como Deus faz. E aí o pastor veio falar isso comigo na reunião de obreiros lá. E eu falei com o pastor, o senhor sabe que eu estou com muita dificuldade de vir nos cultos, eu não sei como que eu vou poder ajudar, mas tudo bem, eu aceito. Sim. Quando eu falei que eu aceito, pastor, a minha vida fez assim, virou, né, de cabeça para baixo. A empresa que eu trabalhei 2 anos e tal, fez lá uma gambiarra no meu contrato,
falou que ia me colocar em outra posição para trabalhar interno na Pra sala poder- de corte. Para mim Mas poder foi a assinar pedido seu? Não, ou foi Deus que arranjou tudo? Deus que arranjou. Eu não me Aleluia. tive envolvimento nisso. E eles queriam, como eu já tinha 2 anos de contrato, eu já era efetivo na empresa. Ou seja, já estava como um funcionário efetivo, eu não podia ser mandado embora, né, de qualquer maneira. Sabe que isso nos traz uma lição, né? Quanto mais nós nos dispomos ao trabalho do Senhor, mais Deus tenta nos deixar à vontade para trabalhar. E muitas vezes a pessoa está correndo atrás do dinheiro porque o coração dela não está na obra de Deus. Exatamente. Em fazer E o que Deus Deus muda quer. do jeito que Ele quer. Exatamente. Quando o seu coração muda para a obra de Deus, aí Deus vai... Aumenta o teu salário e tu trabalha menos. Pronto. É Mas isso que Deus o faz. que aconteceu foi o seguinte, irmãos. Eu assinei esse contrato, né, para mudança de função dentro da empresa e a empresa aproveitou essa situação e me dispensou, me mandou embora. Me dispensou sem me pagar todos os benefícios que eu teria direito. Mas eu fui enviado por seguro-desemprego, que é uma lei aqui em Portugal, que conforme você faz os descontos... 14 salários, né? 14 salários. Na época foi 24 salários. Olha só. 24 salários. 2 anos patrocinado 12. por Jesus. 14, eu ouvi dizer que é 14. Tem um décimo, não? É porque o 13º e as férias. No Brasil 14. são 5, 4. E aqui foi 24 meses, ou seja, os 2 anos sustentado pelo Senhor, né? Deus E sustentando. aí, o que aconteceu? Né? Por eu ter sido mandado embora dessa forma, eu recebi o salário quase que integral, que agora é só 60% ou 70%, né, do salário que você desconta. Né? Não, eu sei, mas o salário que você recebe de seguro-desemprego não é um salário mínimo, é um salário, eu acho que é 60%. Então, mas na época era mais, era 80%, ou seja... Quase integral. quase integral. Eu E fazia já era um desconto salário grande, bom porque era pesado, né? E era Motorista de caminhão, Eu trabalhava à noite ainda, tinha adicional noturno, tinha produção, e eles faziam desconto em cima daquilo tudo. Então, eu recebi um bom salário para durante 2 anos ficar completamente... Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Aleluia. Como é que Deus faz as coisas, irmãos? Mas é assim. E aí, o que aconteceu? O pastor que estava aqui com a esposa, a esposa começou... Porque isso foi tudo antes de eu ser mandado embora. Sim. O pastor começou a ter dificuldade com a esposa começou a ter crises de ansiedade e teve que ir embora para o Brasil. De uma hora para outra, o pastor foi embora para o Brasil. E o pastor continuou lá em Lisboa trabalhando. O evangelista que ficou no lugar dele recebeu uma proposta para trabalhar nos caminhões, só que é caminhões internacional. Ficava mais fora do que dentro. E aí o presbítero que estava junto comigo, ou seja, outro presbítero do senhor mais velho e tal, que estava, né, como terceiro dirigente, eu como quarto, ele recebeu uma proposta... A última possibilidade. Ele recebeu uma proposta de vender uma fazenda que ele tinha no Brasil, não tinha muitos anos que estava lá para vender, e apareceu um comprador. E ele foi correndo para o Brasil para vender essa fazenda. Oi. Quando eu me vi, eu estava como dirigente da igreja. Pastor. O pastor da igreja. É, Presbítero ainda. o presbítero que que estava no exercício, né? E dirigindo a igreja. Aí o pastor... Deus né, quem escolhe, né? O pastor estava em Lisboa, ele vinha para cá uma vez ou outra, né? Ele estava aqui. E a igreja, irmãos, como estava, né, ajudando o pastor que estava em Lisboa, não tinha condições nenhuma de me ajudar financeiramente. Né? Então, quem estava pagando para mim trabalhar para a igreja era o governo do Estado português que estava financiando. E eu não criei problema nenhum com isso, né? E fiz meu trabalho o melhor que eu pude. Mas toda autoridade é constituída pela uma autoridade maior, né? É Deus que manda, É né? Deus que estabelece. E depois foram abertas outras igrejas, outras congregações em Portugal, e assim eu fui elevado a evangelista, aí concluí, né, o meu curso de teologia. Essa é a igreja restaurada. No final veio porque isso é outro ministério. Que eu tava sim, antes, era outro ministério. Que inclusive o pastor que fundou o ministério aqui também não faz parte mais do ministério. Sim, então ele abriu o ministério próprio dele agora também. Sim. Mas depois que ele saiu da diretoria da igreja, né, eu fiquei. Mas a origem é essa aqui. Foi dessa igreja.